Olá, boa tarde. Boa tarde. Não vos consegui ouvir. Alguém pode retribuir novamente para ver se eu acerto aqui com Boa o tarde, som. boa tarde. Boa tarde, professor. Não, então deixem cá ver o que é que se passa. Ok. Boa tarde outra vez. Boa tarde outra vez. Ainda não. Ok. Alguém que diga alguma coisa para ver se já está ok? Hum, Pelos vistos, não. Deixem-me ver. Ok, vocês estão a responder e eu não estou a ouvir. Portanto. Ok, digam lá mais uma vez. Qualquer coisa. boa tarde. Ok, agora sim. Ok. Porreiro, obrigado. Ah, nós de ontem ficámos neste slide. Portanto, eu tinha feito uma breve introdução à projeção oblíqua e vamos, portanto, continuar. Vamos tentar deduzir então a matriz para esta projeção. Eu vou só fazer uma recapitulação rápida. A projeção oblíqua caracteriza-se pelo quê? Caracteriza-se por termos, portanto, um plano de projeção e agora a projeção que vai ser feita, embora seja paralela, em vez de termos projetantes que incidem sobre o plano de forma perpendicular, vamos ter projetantes que são oblíquas relativamente ao plano de projeção. Ora, o que isto faz, a consequência disto é, se vocês repararem, enquanto que quaisquer duas direções aqui independentes neste plano sejam visíveis, quer segundo esta projeção aqui a magenta, quer segundo esta projeção a verde. Portanto, se eu usar projetantes assim, qualquer objeto que tenha, que se desenvolva, vá lá, segundo estes dois eixos, eu vou vê-lo projetado, independentemente de quais projetantes eu estou a falar. Mas, se tivermos um objeto que tem, digamos, agora qualquer coisa, componentes segundo um eixo perpendicular ao plano, com as projetantes magenta, eu não vou ver diferença nenhuma, porque as projetantes estão alinhadas com este eixo. Com estas projetantes a verde, eu vou ver, se aplicar a este eixo, eu vou ver, deixem-me escolher aqui outra cor, eu vou ver este eixo projetado, não é? Se eu usar aqui umas projetantes inclinadas, portanto, imaginem que esta seta azul tem a mesma inclinação daquela seta verde, eu vou ver aquele eixo projetado aqui no chão, ok? Portanto, a projeção dele vai ser esta zona aqui. Portanto, a projeção oblíqua permite-me ver, observar no desenho a terceira dimensão e não apenas as dimensões que estão, digamos, inseridas no próprio plano de projeção. Ora, portanto, o objeto que aqui vemos já projetado por uma projeção oblíqua é um cubo de aresta 1. Aquele ponto que vocês veem do cubo lá atrás, embora aqui esteja escrito P', P' será a imagem aqui no papel, portanto, digamos, o ponto cujas coordenadas no papel têm este valor de x e tem este valor de y, portanto, só é este pontinho medido aqui neste referencial. O referencial que nós vamos adotar para o plano de projeção, o nosso vai ser xy, e portanto a origem do plano de projeção vai ser coincidente com a origem deste referencial de partida, e este ponto P', estamos a falar da imagem do ponto, qual ponto? Do vértice do cubo que está em 0, 0, menos 1. Isto não se vê bem aqui, porque nós estamos a olhar já para o resultado. Vamos espreitar pelo lado de trás do eixo dos dedos. Portanto, temos aqui o ponto 0, 0, menos 1. Então, como estamos a espreitar aqui de trás, estamos a ver o eixo dos y para cima, na mesma, e agora este eixo do x está aqui para a nossa esquerda, e temos aqui o eixo dos z a crescer para este lado. Portanto, estamos a observar o efeito da projeção deste ponto P
mas estamos a ver isto do lado de trás. Ora, o ponto P tem coordenadas 0, 0, menos 1. Ninguém tem dúvidas. E a sua projeção, como o plano de projeção é o plano XY, portanto é o plano Z igual a 0, a sua projeção tem que estar, obviamente, situada nesse plano. A linha que une a projeção de um ponto ao ponto original é a projetante. Portanto, as projetantes é que permitem determinar a localização das imagens dos pontos. Okay? Temos aqui, então, a projetante. Como isto é uma projeção oblíqua, portanto, e todas as projeções oblíquas são projeções paralelas, são um caso particular das projeções paralelas, há as ortogonais e há as oblíquas. As oblíquas são projeções paralelas e, portanto, todas as projetantes vão ter a direção desta que vocês veem aqui. Okay? O que é que está aqui representado no desenho? Bom, está aqui representado este ângulo beta, que é o ângulo que as projetantes fazem com o plano de projeção. Portanto, este risco que vocês veem aqui, que tem esta etiqueta L, é um risco que está desenhado no próprio plano de projeção. Portanto, é um risco que vai desde a origem até ao ponto P', à imagem do ponto P. O que é que este risco também representa? É a projeção desta aresta. Se vocês imaginarem que vão, portanto, a projeção deste ponto, já vimos que é este. E qual será a projeção deste ponto? Bem, este ponto, como está, é a origem, está precisamente no plano de projeção. A projeção de qualquer ponto que esteja inserido no próprio plano de projeção é esse mesmo ponto. Porquê? Porque a projetante que passa por esse ponto intercepta o plano de projeção onde? Ora, se o ponto está no plano de projeção, a projetante intercepta o ponto, precisamente, intercepta o plano de projeção no mesmo sítio em que passa pelo ponto. Portanto, o P' e o P, nessas circunstâncias, coincidem. E, portanto, aqui para a origem, quando analisamos esta aresta, que é esta aresta aqui do cubo, portanto, para o ponto, para o vértice que está na origem, a sua imagem e o ponto coincidem. Para este ponto que está em 0, 0, menos 1, bom, o ponto está aqui e a sua imagem está ali. De qualquer maneira, e unindo no plano de projeção a projeção dos dois vértices, ou seja, esta linha que vemos aqui, agora desenhada, né? Isto já é a projeção, aqui neste boneco corresponde a esta linha que aqui está. É a linha que une o ponto 0, 0, 0 ao ponto 0, 0, menos 1. Vejam lá se não é esta linha que está aqui. Isto é o ponto 0, 0, 0, isto é o ponto 0, 0, menos 1. Portanto, na projeção, esta aresta corresponde a esta aqui no desenho. Pronto, e como nós dissemos, definimos que na projeção oblíqua o eixo dos Z's tem um fator de encurtamento ou de redução que é dado por L, e L corresponde então ao quê? A quanto é que uma unidade em Z acaba por ser transformada no desenho. Portanto, se medirmos aqui com uma fita métrica, vamos obter o valor de L, portanto, que é o comprimento deste segmento que aqui está, okay? Porque isto é a projeção desta aresta aqui do cubo, ok? Bom, mas ainda olhando aqui para esta figura, olhando aqui pelo lado de trás, este risco, que é o desenho da aresta que vai de 0, 0, 0 até 0, 0, menos 1, portanto, esta aresta do cubo, este risco faz, no plano de projeção, um ângulo com o eixo do X, que nós vimos, é este ângulo alfa, é isto que está aqui. Aqui no boneco, bem, temos aqui o eixo do X, portanto, nesta figura está aqui o eixo do X, está aqui o desenho, a projeção da aresta que acabei de referir, que é este segmento aqui, então o ângulo alfa aqui neste desenho é este ângulo que aqui está. Portanto, não confunda o ângulo alfa com o ângulo beta. O ângulo beta é o ângulo que as projetantes fazem com o plano de projeção. E o ângulo alfa é o ângulo que nós observamos relativamente à orientação do eixo dos Z's com a horizontal, ou melhor, com o eixo, o lado negativo do eixo dos Z's, que ângulo é que ele faz com o eixo do X, com a horizontal, ok? É isso que é o alfa, é isso que está aqui. O que é que... ok, pronto. Então,
Vamos começar por, portanto, recapitular aqui uma coisa. O ponto 00 menos 1 acaba por ser projetado em que sítio? Bom, vamos tentar determinar então as coordenadas deste ponto P'. E não é muito difícil. Aqui neste desenho, as coordenadas do ponto P' correspondem precisamente ao quê? Correspondem a este valor de x e a este valor aqui de y, certo? Isto é que é o x' e o y'. Portanto, os valores neste referencial, obviamente, portanto, neste referencial, que é o do plano de projeção, são as coordenadas da imagem do ponto, o sítio onde ele acabou por ser desenhado, na folha de papel, usando aquele referencial. Ora, que coordenadas são estas? Bem, se isto vale L, este comprimento, e se este ângulo é alfa, obviamente x' será igual a L cosseno de alfa. E o y' será igual a L seno de alfa. Correto? Toda a gente concorda comigo? Sim. Alô? Ok, obrigado. Vocês deviam ter o microfone sempre ligado para responderem rapidamente, como se estivéssemos na sala. Então, já sabemos as coordenadas. E já agora, qual é o valor de Z da projeção? O valor de Z da projeção, ora, se o ponto P' está no plano de projeção, no plano XY, o valor de Z é 0, correto? Então podemos dizer que o ponto que tinha originalmente coordenadas 0, 0, menos 1, ao ser projetado fica com o x igual a L cosseno de alfa, o y igual a L seno de alfa e o z a 0. Portanto, passamos do ponto P, que tem estas coordenadas, para o ponto P' que tem estas coordenadas. Quer dizer que passamos deste ponto para este ponto. Ok? Agora, se eu quiser calcular a direção de projeção, portanto, um vetor que me dá a direção das projetantes, bom, a direção das projetantes, elas também têm um sentido, elas desenvolvem-se ao longo desta direção, mas neste sentido. Então, eu posso calcular isso facilmente, porque basta fazer P menos P', e tenho este vetor todo, com a setinha aqui, nesta ponta. Portanto, P menos P' é a direção de projeção. No inglês, Direction of Projection, por isso é que está aqui DOP. Ok? Portanto, é dado por P menos P', e se fizermos aqui a subtração de P menos P', vamos ter 0 menos L cosseno de alfa, está aqui, 0 menos L seno de alfa, está aqui, menos 1 menos 0, e portanto está aqui, ok? Ora, a direção de projeção então é este vetor que aqui está, e é, digamos, igual para todos os pontos que se queiram projetar, porque os projetantes são paralelas entre si, ok? Alguma dúvida sobre isto? Não há dúvidas? Então deixem-me colocar-vos uma pergunta. Nesta figura, está aqui, o que é que vocês entendem que estes riscos, este e este, sejam? Portanto, isto é a projetante que passa, a projetante que passa por P. Olha, agora fiquei aqui com uma... Desculpem lá, isto baralhou-se um bocado. Vocês estão, pois devem estar a ver, estão a ver aqui um apontador, não Sim, estão? sim. Pronto, ficou lá agarrado. Agora consigo acrescentar outro, mas se eu quisesse agora acrescentar um terceiro, não saberia como fazer. Pronto, foi aqui um glitch qualquer do Keynote. Ignorem aquele pontinho. Portanto, a minha pergunta é, o que é que vocês entendem que esta linha seja e esta linha? Sabendo que esta aresta que vocês veem aqui neste desenho, este segmento, é a projetante que passa pelo ponto P, portanto, que serve para projetar o ponto P em P'. Portanto, é esta linha que aqui está. Portanto, e obtemos aqui um ponto P', que tem este valor de y, aqui, esta altura,
e tem este valor de x, portanto, projetando aqui, tem este valor de x, ok? Portanto, este risco está alinhado com y, este risco está alinhado com x, servem para medir aqui precisamente este que está alinhado com x, dá para perceber qual é que é o valor de y, este que está alinhado com y, dá para perceber qual é que é o valor de x, ok? Então, o que é que vocês acham que são estas linhas aqui? Quase como fossem projetando para cada uma das componentes, uma em X e uma em Y, ou então uma projeção de projetante no plano YZ. Exatamente, pronto, é isso mesmo. É uma projeção da projetante, uma no chão, no plano ZX, esta aqui, né? E outra, vá lá, na parede, chamemos-lhe assim, nesta parede aqui ao alto, que é definida por estes dois vetores, o plano ZY, ok? Portanto, quando nós observamos esta linha daqui desta direção, quando projetamos com projetantes paralelas a X, projetamos ali, vamos obter neste plano, no plano ZY, vamos obter este risco. Quando projetamos de cima, né, com projetantes ao longo de Y, quando projetamos esta linha, quando projetamos a projetante, vamos vê-la projetada aqui. Portanto, se colocasse uma luz por cima, suficientemente longe, teria que estar no infinito para os fotões virem todos paralelos. Então, este risco aqui deixaria esta sombra no chão. Se colocarem aqui uma luz lateral, no infinito também, este risco projetaria esta sombra aqui. Ok? Portanto, é de facto uma projeção da projetante. Porque é que eu estou a falar nisto? Porque uma forma de deduzirmos o que é que acontece para um ponto, nós sabemos projetar, já sabemos calcular as coordenadas do ponto 00-1, segundo esta projeção oblíqua, conhecendo o valor dela e o valor de alfa. Portanto, eu consigo calcular, acabamos de deduzir, fazendo aqui umas continhas, olhando aqui para o resultado, para a figura, e calculamos isso. Agora, o ideal seria eu ser capaz de não estar preso a um ponto P que está aqui, que é este, mas sim considerar um ponto P qualquer, genérico, com o seu valor de X, Y e Z, e saber o que é que eu obtenho para P'. Portanto, quais são as coordenadas do ponto ali. Ora, deixem-me só acrescentar aqui agora então mais uma coisa, que é, se vocês, em vez de terem aqui uma projetante, se tivessem no desenho aqui marcadas 2, 3, 4 projetantes, elas são todas paralelas entre si, correto? Uma projeção paralela. Então, o que é que acontecerá à projeção das projetantes no chão ou na parede? Portanto, o que é que acontecerá às projeções das projetantes aqui em baixo e às projeções das projetantes aqui nesta parede? Vão manter-se paralelas, correto? Eu acho que não há nenhuma maneira da gente olhar para dois riscos que são paralelos, seja qual for o ângulo que eu queira considerar, eu não vou conseguir vê-los sem ser paralelos, ok? Correto? Correto. Se a projeção que eu tiver a usar for ela paralela. Se for uma perspectiva, dois riscos paralelos vão se encontrar algures lá mais à frente, que é o caso, basta pensarem quando vocês estão no carro, não é? Olham numa reta, olham para as linhas que marcam a estrada e aquilo, se tivessem visão até ao infinito, aquilo encontravam-se lá ao fundo. Mas não é uma perspectiva, estamos a falar de projeções paralelas. Com projetantes paralelas, as projeções de linhas paralelas vão dar paralelas. Portanto, se eu aqui tivesse desenhado mais umas linhas paralelas a esta projetante, que passassem por outros pontos, e não este ponto P, as projeções dessas linhas aqui no chão e aqui nesta parede iriam dar paralelas a esta e a esta, ok? Algumas até podiam dar coincidentes, dependendo de como é que elas estavam no espaço, mas seriam sempre paralelas, ok? Nunca concorrentes, nunca poderiam interceptar-se. Ora, muito bem. Então, estamos mais ou menos preparados para fazermos o assalto final aqui à projeção oblíqua. Portanto, temos aqui o ponto 00-1 representado, mas agora estamos a ver aqui projeções parciais. Estamos a ver, digamos, duas projeções ortogonais
Nesta imagem estou a ver apenas o eixo dos y e o eixo dos z, ou seja, estou a olhar segundo o eixo do x, não é? Portanto, se eu fizer aqui um bonequinho com os referenciais, com os eixos, portanto, nesta figura aqui, o que se passa é que nós estamos a observar isto daqui deste lado, olhando para aqui. Portanto, vejo o y a crescer para cima e vejo o z para a esquerda, correto? E o ponto 00-1 está aqui e a sua projeção, o valor de y da projeção do ponto 00-1, segundo a projeção oblíqua com parâmetros L e alfa, dava y igual a L seno de alfa, correto? Portanto, dava este pontinho aqui. Certo? Lá está. Este risco que estamos aqui a ver é... E agora isto é uma chatice, como isto tem animações. Este risco que estamos aqui a ver era este risco aqui, ok? Portanto, estamos a ver no plano Z e Y a projeção da projetante, que passa pelo ponto P e pelo ponto P'. Então, deixa-me cá agora avançar até onde estávamos. Pronto, eu estava aqui. Portanto, é esta linha. Portanto, o ponto 00-1 tem Z igual a -1. O valor de Y da imagem dele é aqui. L seno de alfa. E em relação ao X, bom, esta imagem que estamos aqui a ver tem o X para cima e tem o Z para a esquerda, não é? Tem o Z para a esquerda. É uma imagem vista aqui de baixo. Portanto, vista daqui para ali, ok? Podia ter posto o Z para o outro lado, mas é só porque assim pude usar o mesmo template para fazer os eixos, ok? Mas o que é importante é, ok, temos aqui um plot de um eixo X, um eixo Z, não interessa de onde é que isto está a ser visto. Temos aqui o valor Z igual a 0, portanto, o ponto 00-1, e temos o correspondente valor de X da projeção, que era em L cosseno de alfa, certo? Portanto, L seno de alfa para Y, L cosseno de alfa para X. Agora, o que é que acontecerá se eu, em vez, portanto, está aqui, o ponto 00-1 era projetado nestes valores. O que é que acontecerá se eu, em vez de considerar... antecipei. O que é que acontecerá se eu, em vez de considerar o ponto 00-1, considerar um ponto qualquer com coordenada z arbitrária, mas no lado negativo do eixo dos z's, ok? Um ponto aqui. Qual é que será o valor de y que corresponde a este ponto, para a projeção? As projetantes são paralelas e as projeções das projetantes vão ser paralelas também. Portanto, como é que eu faço isto? Desenho aqui uma linha paralela àquela e vejo qual é o valor que tenho ali. Correto? Certo. Pronto. Deixem-me apagar isto, porque isto que eu acrescentei está aqui. Okay? Bom, e é fácil saber qual é que são as coordenadas disto, qual é que é o valor efetivo deste, portanto, qual é o valor y' neste ponto, porque agora basta usarmos aqui uma regra 3 simples, que é -1, portanto, esta coordenada z deste ponto está para a coordenada y aqui, que é L seno de alfa, assim como este valor de z, que por acaso é negativo, está para este valor aqui, que eu não sei quanto é que é. Bom, e fazendo as contas, portanto, uma regra 3 simples, vamos chegar à conclusão que isto tem que dar menos z L seno de alfa. Portanto, se quiserem, eu posso fazer aqui, só uma vez, para isto não ser assim um salto tão quântico. -1 está para L seno de alfa, assim como z está para aquilo que a gente quer saber, que é o meu y', ok? E vamos chegar à conclusão que o y' tem que ser L seno de alfa vezes z sobre -1, portanto é menos z L seno de alfa, ok?
Portanto, é precisamente aquilo que nós temos ali no slide. Deste valor, menos ZL sendo alfa. Isto às vezes faz-vos confusão, porque, então, mas esse valor, o Y está a crescer para esse lado, esse valor é um valor negativo. Não, é um valor positivo, porque o valor de Z é negativo. Isto podia ser, por exemplo, Z igual a menos 1.3 ou menos 1.4, ok? E, portanto, este valor tem o sinal contrário ao de Z. O L é sempre positivo se considerarmos ângulos que não façam com que o seno de alfa dê negativo. Caso contrário, então, nesse caso, nós passamos a ter valores de y negativos. Já vamos perceber o que é isso, ter um ângulo alfa, por exemplo, superior a 180, ou entre 180 e 360, que faz com que aí a imagem, em vez de ser obtida aqui no lado positivo deste dos y, é obtida no lado negativo. Mas pronto, as projetantes são paralelas para estes dois pontos. Este tem uma coordenada z igual a menos 1, este tem uma coordenada z igual a z, e o seu valor de y' correspondente tem que ser este, que vamos calcular. E podemos fazer as mesmas contas para a coordenada x, e vamos chegar à conclusão então que a coordenada x' para o ponto 00z tem que ser menos zl cosseno de alfa, ok? Portanto, para o ponto 00z, o x é menos zl cosseno de alfa e o y é menos zl seno de alfa, que é isto e isto, ok? A coordenada z da projeção do ponto 00z, obviamente é zero, porque o plano de projeção é o plano XY, é o plano z igual a zero. Posso avançar? Pode. Ok, obrigado. E agora, se tivéssemos um ponto P qualquer que tem um valor de y à partida, que não é zero, ou seja, nós aqui não temos zero, vamos considerar agora um ponto que tem. Aliás, eu até vou fazer, porque o slide não está grande coisa aqui à frente. Tem aqui um... Esperem lá. Ver se eu apago aqui estes rabiscos. Ok. Gostava de apagar aquele marcador, mas não dá. Então agora, deixem-me avançar. Ok, pronto. Estou no ponto certo. Então agora considerem um ponto P tem coordenadas x, y, z. Ok? E o que eu quero é calcular o ponto P', que é a sua imagem. Eu vou marcar aqui o ponto P, portanto, tem um valor de y qualquer, eu vou inicial, portanto, podia ser aqui, ok? Qual é que é o valor de y deste ponto P? É dado por esta distância aqui, certo? Portanto, este valor aqui, vou pôr aqui assim, isto é y. E esse mesmo ponto tem um valor de x também, portanto, ele tem um valor de x que eu vou colocá-lo aqui mais acima. E é nisto que o slide está mal feito. Do mesmo ponto P, visto aqui, o valor de x obviamente não precisa de ser igual ao valor de y, e o valor de x é este valor que está aqui. Ok? Portanto, é um ponto P qualquer, genérico. Visto segundo o eixo do x, permite-me ver aqui a sua altura, que é o valor de y. Visto segundo o eixo dos y, permite-me ver aqui a sua abscissa, que é aquele valor x, ok? E, obviamente, não tem que ser iguais. Estão aqui claramente diferentes nesta figura. Bom, mas estes pontos, as suas projeções eu sei calcular facilmente, pelo menos geometricamente. É unir este ponto com umas linhas paralelas ali e unir este ponto com umas linhas paralelas ali em cima. Correto? Concordam comigo, não é? As projetantes são paralelas, as projeções das projetantes também vão ser paralelas. Então, que valor é que nós temos aqui e que valor é que nós temos aqui? Bem, esta distância aqui é igual a esta, porque estas linhas são paralelas. Concordam, não é? Então aqui temos este pedacinho vale y. Então se até aqui era menos zl seno de alfa, agora tem que lhe somar y.
Portanto, aqui o valor é y menos zl seno... Ups, estou disléxico. E aqui deste lado é parecido. Se isto vale x, este aqui também vale x. Portanto, a abscissa deste ponto, o x' é x, mais o que tinha aqui em baixo, por acaso tem ali um sinal de menos, z, L cosseno de alfa. Então, o ponto x, y, z será projetado em x menos z, L cosseno de alfa, y menos z, L seno de alfa, 0. Alguma dúvida? Portanto, deixamos de ter um ponto que tem, que é 00z, para ser um ponto genérico qualquer. Tem um x diferente de 0, tem um y diferente de 0 e tem o mesmo z que tinha o deste cenário aqui anterior. Okay? Portanto, que este ponto aqui. O z é o mesmo para estes dois pontos. Só introduzi foi aqui uma componente x e uma componente y, que se traduzem diretamente no resultado, sem qualquer transformação. Portanto, o x' depende diretamente de x e o y' depende diretamente de y. O x' depende também, inversamente, de zl cosseno de alfa e o y' depende também, inversamente, de zl seno de alfa. Podemos avançar? Para mim, sim. Ok, então eu vou apagar aqui isto. Aliás, exato, se eu avançar, vão criar aqui bonecos por cima destes que eu acabei de fazer. Isto ia ter uma opção para apagar tudo, mas eles não pensam. Não pensam no óbvio. Ok, pronto, acho que podemos avançar. Portanto, o meu slide não estava grande coisa porque esta distância que está aqui e esta parecem iguais, portanto o x e o y não têm que ser iguais. Portanto o Zoom está-me aqui a pedir para eu renovar a sessão. Deixem só ver se eu consigo fazer isto. Estava escondida a janela. Só um momento. Isto antigamente dava para o dia todo quase, se a pessoa tivesse sempre a usar o Zoom. Agora tem que se renovar de vez em quando. Ok, pronto, já consegui renovar. Já não vamos ser interrompidos. Portanto, estes pontos, este ponto P que eu aqui representei tem esta infeliz coincidência, parece que o valor de x e do y são iguais, ok? Isto foi comodidade minha quando estava a fazer os slides, assim não tinha que ajustar os pontos, mas eles não precisam de ser iguais. São valores, este é o valor de x, aqui, desculpem, este é o valor de y e aqui temos um valor de x que não são necessariamente o mesmo, são diferentes. Okay? Ora, o que é que nós temos aqui é o resultado que deduzimos há bocado, portanto o slide não acrescenta rigorosamente nada de novo, a não ser agora aqui então a matriz. Portanto, a matriz de projeção oblíqua, nós agora estamos em condições de deduzir. É a matriz que, se eu colocar aqui à direita x, y, z, 1, me faz com que eu tenha aqui no resultado o quê? Este valor de x, portanto, x menos z, L cosseno de alfa. Este valor de y menos z, L seno de alfa. Este valor de z e o w a 1. Ok? Deixem-me só responder aqui.
Concordam ou não concordam? Sim, sim. Pronto. Então, quando vou multiplicar a primeira linha por este vetor, eu tenho que ter x, portanto, esta primeira componente aqui tem que ser 1, que é 1 vezes x, e depois a parte que depende de z é menos L cosseno de alfa, é o que tem que estar a multiplicar por z, portanto aparece aqui menos L cosseno de alfa. E na segunda linha do resultado temos y, portanto tem que ter aqui um 1, porque é isto que vai multiplicar por y, e o fator que está a afetar z é menos L seno de alfa, tem que ter aqui menos L seno de alfa. E na terceira linha é 0 e na quarta linha é 1. Ok? Portanto, a matriz, de facto, não, mesmo que não tivéssemos, se não tivesse aqui apresentada, facilmente conseguimos preencher as entradas que é as necessárias para dar este resultado. Ok? Dúvidas? Não há dúvidas? Há dúvidas ou não? Não. Não? Pronto, ótimo. Porra. Então, avancemos. Vamos passar. Ok, vocês veem aqui são digamos, resultados possíveis para a projeção oblíqua. Portanto, são projeções diferentes de um mesmo objeto, de um cubo, com parâmetros diferentes. Aqui deste lado nós vemos um cubo que foi projetado com uma projeção oblíqua com o fator de encurtamento igual a 1. Portanto, esta aresta, se vocês medirem no desenho, e esta aresta, e esta têm todas o mesmo comprimento aqui no desenho. Portanto, se pegarem numa régua, vão ver que elas têm todas o mesmo comprimento. No entanto, se eu vos perguntar assim, já agora a diferença para as outras é que aqui é 3/4, aqui é 2/3 e aqui é 1/2, o fator de encurtamento. De resto, o ângulo alfa, que é este ângulo aqui, com a horizontal, permanece igual nestes 4 cenários. O alfa é 45, ok? Aqui o L é 1, aqui é 3/4, 2/3 e 1/2. Se eu vos perguntar, bem, destas figuras, se vocês tivessem a dizer que há aqui uma coisa que não é um cubo, qual é que vocês diriam que não é um cubo? Provavelmente a primeira. Processo assim. A primeira, não é? Porquê? Porque nós estamos habituados quando medimos distâncias que estão mais perto, digamos, da direção que é a profundidade, não é? Que é a nossa direção em que estamos a olhar, nós automaticamente, quando vemos uma coisa qualquer que tem um determinado comprimento, nós automaticamente fazemos a conversão e amplificamos aquilo, ampliamos essa distância, porque sabemos que a nossa vista está a mostrar, aquilo está a ser projetado, encurtado, e portanto o nosso cérebro está habituado a desencurtar aquilo, digamos assim. Ora, quando eu represento o eixo dos Zs aqui com 1, a sensação com que nós ficamos é que aquilo é mais comprido do que as outras, esta aresta é mais comprida do que esta ou esta, ok? Acho que toda a gente tem a mesma sensação, mas se forem lá medir com uma régua, de facto, não é. Ela tem exatamente o mesmo comprimento aqui no desenho. Obviamente, no objeto original, o objeto original é um cubo, portanto, todas as arestas têm o mesmo comprimento. Estamos a falar do tamanho das arestas após a projeção. Okay? Aqui, neste cenário, o L é 1, pronto. O que é que isso se diz em relação ao beta? Ou seja, o que é que isso diz relativamente a este ângulo que os projetantes fazem com o plano de projeção, para termos um L a 1. Ora, reparem, este ângulo tem que ser de tal maneira que temos um cateto com 1 de comprimento, o outro cateto, isto é um ângulo de 90 graus, certo? Porque isto é o plano YX ou XY, isto é o eixo dos Zs, portanto, obviamente, este ângulo é de 90 graus. Então, este cateto é 1, porque isto é o ponto 000, isto é o ponto 00 menos 1. Este cateto também é 1, porque estamos a falar de uma projeção oblíqua que tem L igual a 1.
E a minha pergunta é, então, que raio tem que ser, que valor tem que ter este ângulo beta, por forma a que o cateto adjacente e o cateto oposto tenham exatamente o mesmo comprimento. E, obviamente, que tem que ser o ângulo de 45 graus, não é? Portanto, no ângulo de 45 graus, nós temos a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, é 1, e aí, portanto, aqui temos 1 a dividir por 1, que dá 1. Portanto, este ângulo beta tem que ser 45 graus. Quer dizer que as projetantes fazem um ângulo de 45 graus com o plano de projeção. Não confundam o beta com o alfa, porque o valor do beta pode ser 45 graus, e agora, se eu rodar as projetantes, eu agora vou rodar, dá mais fácil para vocês verem, eu rodar o plano de projeção, mantendo aqui o ângulo. Portanto, na prática, se eu fixasse o plano de projeção, significava que podia rodar as projetantes, mantendo este ângulo de 45 graus. Portanto, não confundam o beta, que nestes cenários todos diferentes, que eu, ao rodar as projetantes, permanece sempre a 45 graus. No entanto, se eu rodasse as projetantes mantendo a sua inclinação, eu iria ter este ângulo alfa a rodar no desenho. Portanto, podia ser para a direita, podia ser a uma dada altura para cima, a uma dada altura já estaria para a esquerda, e assim sucessivamente. Portanto, podia dar uma volta inteira. Este alfa é aquilo que vocês veem, portanto, se eu vos mostrar, isto é mais difícil de fazer aqui, por causa aqui do fundo virtual, mas se eu, deixa eu ver se eu consigo. Portanto, reparem, de lado, isto estava a ser difícil, vou tentar pôr aqui sobre a minha camisola. De lado, nós temos aqui este ângulo 45 graus, não é? Isto é o plano de projeção, isto é a direção da projetante. Se eu virar isto para vocês, nesta posição, vocês veem estas projetantes com esta orientação, não é? O que é que acontece se tiver aqui um objeto perpendicular ao plano de projeção? As projetantes que eram assim vão fazer com que este objeto apareça, digamos, projetado aqui ao longo desta direção. Porque elas vinham de cima, com inclinação, e, portanto, este objeto acaba por ser projetado para aqui. No entanto, se as projetantes, em vez de virem assim, mantendo os 45 graus, se vierem aqui deste lado, se eu tiver um objeto, uma estaca, por exemplo, no chão, e isto for a direção dos raios do sol, a sombra vai para este lado, vai aqui para o lado oposto, não é? E, portanto, deixamos de ter uma sombra que há bocado vinha para baixo, para termos uma sombra que agora vai ali para aquele lado. O que é que eu quero dizer com isto? A estaca é o eixo dos Zs. A sombra é onde é que ele fica projetado. O ângulo que a sombra faz com a horizontal é aquilo que nós temos aqui como ângulo alfa. Portanto, eu posso manter as projetantes a 45 graus, portanto, posso manter o valor de beta, rodar as projetantes em relação ao plano, mantendo, obviamente, a inclinação, a sua elevação, e com isso, ao rodar a direção de onde as projetantes vêm, estou a modificar o valor do parâmetro alfa. Portanto, só estou a tentar mostrar-vos qual é que é a relação entre o beta. Existe, de facto, uma relação entre o beta e o L. Portanto, se nós desenharmos aqui o plano de projeção, aqui a tal estaca, que é o eixo, representa o eixo dos Zs, e aqui a direção das projetantes, portanto, aqui as projetantes, isto é o L, isto é uma unidade, isto é o ângulo beta, e o que eu posso dizer é que a tangente de beta é igual a L, certo? Sobre 1. Correto? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Não têm dúvidas, pois não? Relativamente a isto. Imagina, isto é o solo, isto é, espeta um pau com 1 metro de altura, os raios de sol vêm desta direção, fazem aqui um ângulo, peço desculpa, este ângulo está mal, eu indiquei mal, isto não me estava a soar nada bem. Isto é que é o ângulo beta, ok? É o ângulo que os projetantes fazem com o plano de projeção. O plano de projeção é o sol. Portanto, a tangente
de beta é igual a 1 sobre L. Assim aqui. Ok? Ou então, se quiserem, a cotangente de beta é igual a L sobre 1. Portanto, o beta é o arco cuja cotangente é L, ou é o arco cuja cotangente é 1 sobre L. Ou cuja tangente, o arco cuja tangente é 1 sobre L, ou o arco cuja cotangente é L. Portanto, isso aqui é o valor de beta. Tem a ver com a inclinação das projetantes. A direção de onde essas projetantes vêm vai determinar o valor do ângulo alfa, do ângulo de fuga. Ok? Portanto, não confundam o ângulo alfa com o ângulo beta. O ângulo alfa não está relacionado diretamente com o valor do ângulo beta, está relacionado sim com as projetantes, mas não com o ângulo que elas fazem com o plano de projeção, mas sim com a direção de onde elas vêm. Deixem-me limpar estas anotações todas. Aliás, saltar aqui para o slide onde nós estávamos. Portanto, aqui temos um L igual a 1 e, portanto, o beta é 45 graus. Aqui temos um cenário deste lado em que o L é 0,5 e aí o beta, se aplicarmos aquela expressão que obtivemos há bocado, o beta é o arco cuja cotangente é 0,5, não é? Foi isso que nós deduzimos. E dá 63,4. Aqui temos, pronto, valores dela intermédios. Normalmente, no desenho técnico, nós não se usa valores de L superiores a 1, porque 1 já é exagerado, mas a 1 ainda assim tem uma vantagem prática do ponto de vista do desenho, que é alguém pode pegar numa régua e comparar distâncias ao longo dos 3 eixos sem ter que fazer contas. Enquanto que aqui, se quiser comparar uma distância ao longo de Z, tem que a dividir por 3/4 para a poder comparar diretamente com distâncias que mede ao longo de X e ao longo de Y. Aqui divide por 2/3, aqui divide por 1/2, ou seja, multiplica por 2. E em relação ao ângulo alfa, no desenho técnico, embora na projeção a gente possa escolher um alfa qualquer, no desenho técnico o que se costuma ver são valores de ângulos para alfa ou de 30 ou de 45 graus. Pronto. Em relação aqui a estas projeções, esta tem um nome especial. Quando o L é igual a 1, diz que é uma projeção cavaleira, e quando o L é 0,5, a projeção diz que é uma projeção de gabinete. Ok? E agora, aquilo que eu disse há pouco, relativamente à relação entre o beta e o L, portanto, o encurtamento L é função de beta, ok? E o alfa está relacionado é com a orientação das projetantes e não depende do ângulo que essas projetantes fazem com o plano de projeção, ok? Se quisermos caracterizar uma projeção oblíqua, digamos, se eu quiser, quais são a informação que eu preciso de ter para saber de que projeção oblíqua se trata? Bem, posso saber o L e o alfa, de facto, mas também me podem dar a direção de projeção e o plano de projeção. Se eu souber o plano de projeção e a direção de projeção, fica também esclarecido qual é que é a projeção oblíqua de que se está a falar. Podemos avançar? Presumo que sim, pronto. Quem cala consente, como se diz. Deixem só tentar terminar. Ok, já desapareceu a marca, já me estava a fazer impressão. Ora, quando nós vamos fazer projeções oblíquas de objetos, há um conjunto de regras que se seguem. Portanto, as pessoas que fazem diagramas, que fazem projeções de objetos, escolhem a colocação do plano de projeção, ou escolhem orientar o objeto em relação ao plano de projeção, por forma a que quem está a olhar para o desenho perceba melhor a forma do objeto. E pronto, isto tem a ver com o nosso sistema de percepção, com o nosso sistema de visão e com a forma como nós inferimos a forma das coisas a partir de uma imagem que tem perda de informação, porque uma projeção é sempre algo que já perdeu informação. A primeira regra diz que nós devemos colocar o plano Não de está a partilhar orientação... nada. A pessoa não está a partilhar nada. não pois. estou. Ok, peço desculpa, tem razão. Eu parei a partilha e depois não reiniciei. Ok, tem aqui, então, 3 objetos e vocês veem a diferença de uns para os outros está relacionada com a colocação do plano de projeção, ou melhor, com a orientação do objeto relativamente ao plano de projeção. Mas são são 2 projeções sempre de um mesmo objeto. Estas duas e estas duas.
A primeira regra diz que o plano de projeção deve ser paralelo às faces mais regulares do objeto ou às que contêm curvas. Portanto, isto aplicado aqui a este objeto, as faces que contêm curvas são esta face daqui. Portanto, a regra 1 diz que eu devo escolher colocar esta face paralela com o plano de projeção. Se não colocar essa face paralela com o plano de projeção, neste caso ela está perpendicular ao plano de projeção, eu vejo esta forma e eu tenho muita dificuldade em reconhecer isto como sendo um círculo, uma abertura circular. Para mim isto é uma elipse, ok? Ok? Tem uma vantagem que é este buraco eu tenho a certeza que ele é circular, enquanto que ali posso ficar com dúvidas se ele é circular ou não, okay? Porque este de facto é uma curva e esta não posso orientá-la com o plano de projeção, ok? Porque se oriento esta face, não oriento esta, como é lógico. Portanto, isto é a primeira regra. A segunda regra diz que o plano de projeção deve ser paralelo à face de maior comprimento do objeto. Tem aqui neste exemplo desta viga, digamos, isto é uma face de maior comprimento, não é? Portanto, estas arestas são mais compridas do que estas e a gente deve orientar os objetos por forma a que o maior comprimento fique alinhado, fique paralelo e não perpendicular ao plano de projeção. Pronto, é isso que está aqui, é a regra 2. A regra 3 diz que, bom, numa situação em que há, digamos aqui, um conflito entre estas duas regras e temos aqui um objeto onde, por um lado, esta é a maior dimensão e, portanto, eu poderia ser tentado a colocar o plano de projeção paralelo a esta dimensão, mas, por outro lado, como há aqui superfícies curvas e, portanto, devo colocar, a outra regra diz que eu devo colocar o plano de projeção paralelo a estas superfícies que têm as curvas. E a regra, portanto, isso é a regra 1 e isto é a regra 2. Esta imagem corresponde à regra 2, esta imagem corresponde à regra 1. O que a regra 3 diz é que a regra 1 tem preferência sobre a regra 2. Okay? Portanto, escolhemos a regra 1 e colocamos o objeto com as faces que têm curvas paralelas ao plano de projeção. Okay? Portanto, é difícil nós engolirmos que este objeto é igual a este, com muita dificuldade. Okay? Está bem que a projeção oblíqua ali também foi escolhida de uma maneira que portanto, o ângulo alfa ainda por cima é superior a 90 graus, portanto, ainda mais difícil se torna. Dúvidas? Portanto, isto são regras que as pessoas que têm que escolher a melhor forma de mostrar uma projeção de um objeto portanto, para o fazer, para escolherem, a selecionarem qual é o plano de projeção mais indicado. Então, podemos passar à projeção seguinte. A projeção axonométrica é o quê? Portanto, nós já vimos nas projeções paralelas, começámos por ver ontem o alçado principal, o alçado lateral, a planta, isso tudo são projeções paralelas ortogonais, portanto, as projetantes são perpendiculares ao plano de projeção, e o plano de projeção é um dos planos principais, ou se quiserem, a direção das projetantes estão alinhadas com os eixos, ou com X, ou com Y, ou com Z, ou é X, ou é menos X, ou é Y, ou é menos Y, ou é Z, ou é menos Z. Por exemplo, o alçado lateral direito, estamos a ver a direção das projetantes é menos X, o alçado lateral esquerdo, a direção das projetantes é X. A planta, a direção das projetantes é menos Y, a vista de baixo, a direção das projetantes é Y. No entanto, eu posso querer ter uma projeção ortogonal em que a direção de projeção é arbitrária. Ou, se quiserem, como a direção de projeção numa projeção ortogonal é perpendicular ao plano de projeção, é a mesma coisa que dizer que a orientação do plano de projeção também pode ser arbitrária. Okay? É perpendicular a uma coisa arbitrária, não deixa de ser arbitrária. Portanto, podem imaginar que eu coloco o plano de projeção com a orientação que eu quiser. Portanto, se eu quiser projetar um cubo, agora eu estou a falar de uma projeção ortogonal, mas que não corresponde nem ao alçado principal, nem à planta, nem a uma vista de lado, nada disso, porque eu não vou projetar segundo um eixo, vou projetar segundo uma direção arbitrária.
E ao projetar-se uma direção arbitrária, o meu plano de projeção, que é perpendicular a essa direção de projeção, também vai estar orientado de forma arbitrária, ainda que seja a direção perpendicular da primeira. Portanto, seja um plano perpendicular à direção inicial das projetantes. Eu posso pensar nestas projeções, isto é que é uma projeção axonométrica, posso pensar nestas projeções como de uma forma alternativa, que é, em vez de pensar que vou orientar o plano de projeção e os projetantes relativamente ao objeto de forma arbitrária, então vou orientar o objeto de forma arbitrária em relação a um plano de projeção que eu vou escolher, que me convirá, porque é fácil de tratar. Fazer uma projeção ortogonal, por exemplo, correspondente ao alçado principal, eu já sei fazer, correto? É só usar aquela matriz do alçado principal, mantém o x, mantém o y e faz reset ao z a 0. É a matriz de identidade com a terceira linha a 0. Vimos ontem. Portanto, se eu quiser projetar um cubo, mas não quero ver a face da frente dele, um cubo que está alinhado com os eixos, mas não quero ver a face da frente dele, e queria projetá-lo segundo uma direção qualquer arbitrária, então eu oriento o cubo por forma a que eu, posicionado no eixo dos Zs, portanto, fazendo uma projeção ortogonal, esteja a ver o cubo da mesma forma que estaria se eu é que tivesse me deslocado para uma outra direção de projeção, ok? Portanto, isso corresponde também ao exercício que nós fizemos ontem, que era, nós deduzimos a matriz de projeção da planta, deduzimos a matriz de projeção do alçado lateral direito, não estou em erro, ok? E esquerdo, direito. E direito ou esquerdo? Não, alçado lateral esquerdo, desculpem. E depois de termos deduzido essas matrizes, ficámos a pensar e arranjámos uma maneira alternativa de fazer aquilo, que era, eu para fazer a planta, em vez de colocar o observador por cima, olhar segundo o eixo dos y, vou tombar o objeto, rodá-los 90 graus para mim. Pronto, é a mesma coisa que estamos aqui a fazer. Portanto, é uma maneira de construir uma projeção ortogonal com orientação do plano de projeção arbitrária, consiste em rodar de forma arbitrária o objeto, por forma a alinhar o plano de projeção que a gente queria fazer passar pelo objeto, queria que ele tivesse uma determinada orientação relativamente ao objeto, fazer alinhar esse plano de projeção com o plano XY. E agora, rodei, portanto, se eu imaginar um cubo qualquer, talvez fazendo um bonequinho agora, ajuda um bocado a perceber. Se eu imaginar aqui eu vou fazer aqui um desenho de um cubo. Isto vai ser lixado, porque a gente, para fazer desenhos, tem que fazer já projeções. Pronto, tenho aqui um cubo qualquer. Ok? Por acaso isto já é uma projeção, mas não interessa. E agora vocês fazem passar aqui um plano. Vamos imaginar que isto é a linha de corte. Portanto, há aqui um plano que atravessa este cubo, ok? Que o interseta, lhe faz um corte. Se eu rodar o cubo por forma a que este plano fique alinhado com o plano XY, então a minha projeção axonométrica, que seria projetar de forma perpendicular a este plano, a imagem do cubo, portanto, num plano que passa por aqui, por este quadrilátero vermelho, corresponde agora, se eu faço a rotação do cubo por forma a que essa mesma rotação alinha este quadrilátero com o plano XY, então agora posso projetar segundo a direção do eixo dos Zs. Posso fazer a projeção ortogonal que corresponde ao alçado principal. Portanto, isto é uma maneira de dizer que a projeção axonométrica se consegue alcançar fazendo uma rotação primeiro no objeto, que é a rotação que colocaria o plano de projeção que nós queremos alinhado com o eixo XY, e a direção das projetantes alinhadas com a direção das projetantes será o menos z, portanto, projetantes a irem em direção à origem e vindo do z igual a infinito. Portanto, fazemos essa rotação ao objeto e agora podemos de facto usar estas projetantes segundo o eixo dos z's.
porque aquilo que vamos ver é a mesma coisa. Então, a matriz de projeção axonométrica constrói-se para fazer uma rotação arbitrária num objeto, basta rodar em 2 eixos. E, portanto, convenciona-se aqui, olha, vamos rodar em Y, um pedaço, e depois vamos rodar em X. 2 rotações, temos aqui 2 parâmetros, um θ e um γ, 2 rotações, uma em Y seguida de uma rotação em X, são suficientes para rodar, para colocar o meu plano arbitrário alinhado com o plano XY. É tudo uma questão de calcular depois os valores corretos de θ e de γ que fazem isso. Ou então, se quiserem, podemos fazer ao contrário, que é eu invento um valor de θ e um valor de γ, e há um plano que, ao rodar em Y de um ângulo θ e depois ao rodar X num ângulo γ, esse plano passa a ficar alinhado com o eixo X, com o plano XY, ok? É uma outra forma de pensarem no assunto. O processo de construção da matriz de projeção axonométrica é isto, olha, vocês, para chegarmos deste cubo a esta imagem, que é uma projeção axonométrica do cubo, nós vamos começar por rodar um bocadinho em Y, portanto, paramos, isto é um passo intermédio, paramos aqui, neste caso a rotação em Y foi negativa, porque nós, para vermos a face do lado direito, temos que fazer uma rotação no sentido contrário ao que os dedos indicam, quando orientamos o polegar com o eixo dos Y. Portanto, paramos aqui, portanto, isto houve aqui uma determinada rotação de um ângulo θ em Y, e agora tombamos o cubo para nós, fazendo uma rotação em X de um ângulo γ. Portanto, aqui estamos a meio da rotação, aqui já acabámos de fazer a rotação e ele já tombou para a posição final. Okay? Portanto, estas duas rotações, uma rotação em Y de θ e uma rotação em X de γ, permitiram que eu, estando a projetar o cubo ortogonalmente, segundo a direção segundo a direção menos z, portanto, o alçado principal, ao fazer estas duas rotações, eu consigo ver mais duas faces do cubo. E, portanto, a projeção agora ortogonal vai mostrar este resultado. As linhas continuam paralelas entre si, porque as projeções paralelas preservam o paralelismo das linhas, dos objetos, e, portanto, esta é a imagem final que nós obtemos. E o processo de construção da matriz de projeção axonométrica é esta composição de matrizes mesmo, ok? O que vocês podem perguntar é, ok, então, mas se eu tiver uma direção de projeção, portanto, se eu souber uma direção de projeção à partida, como é que eu calculo o valor de θ e de γ que me provocam que, ok, então, para essa direção de projeção, o plano perpendicular a essa direção vai rodar, quais são os valores de θ e de γ que vão fazer rodar esse plano de forma a que ele fique coincidente com o plano XY, que é para eu depois poder fazer uma projeção ortogonal. Pois, é preciso fazer contas, ok? E nós não vamos deduzir isso. Vou apresentar aqui depois algumas contas que não são exatamente estas que acabei de referir, mas que estão de certa forma relacionadas. Portanto, o que é que nós podemos dizer acerca da projeção axonométrica? É que ao rodarmos e depois de rodarmos, projetarmos, portanto, ao rodarmos um pouco em Y e um pouco em X, e depois projetarmos de forma perpendicular ao plano XY, portanto, uma projeção do alçado principal, nós vamos acabar por ter os eixos dos objetos, os eixos iniciais, passam a estar desenhados, ou as distâncias medidas ao longo dos eixos originais, passam a estar representados na figura com um encurtamento, ou seja, com valores, com fatores de escala inferiores a 1. A única forma de algum dos eixos não ser inferior a 1 era uma das rotações não estar lá, ok? Portanto, se vocês olharem para aqui, para esta imagem, se eu, por exemplo, eliminar a rotação em X, se o γ for 0, isto já é o resultado final, portanto só rodei em Y, e agora, ok, nesse caso eu posso dizer que esta direção em Y é igual, portanto peço desculpa, esta distância, esta aresta em Y, mede exatamente a mesma coisa que media no objeto original, ok? Quando eu faço esta rotação aqui em X, esta aresta, ou esta aresta que eu vou obter, é mais pequena do que esta, ok? Porque eu deixo de estar a olhar para ela
ela deixa de estar paralela ao plano de projeção, vai ficando cada vez mais pequena, no limite pode desaparecer quando estiver perpendicular a mim. Portanto, se eu rodar 90 graus, deixo de ver estas arestas. Elas passam a ser projetadas como um ponto na imagem. Portanto, o que há aqui a retirar é que a projeção axonométrica introduz fatores de escala para cada um dos eixos. E esses fatores de escala, se nós chamarmos R1, R2 e R3 para cada um dos eixos, portanto, eles são os três inferiores a 1, e quem faz desenho com projeções axonométricas normalmente não usa a projeção axonométrica tal e qual como nós vimos ali. Portanto, faz-lhe uma batota a seguir, e a batota é a seguinte: vamos, depois de fazer a projeção axonométrica, vamos aplicar uma escala por forma a que o maior destes fatores de escala, R1, R2 ou R3, passe a ser igual a 1. Portanto, aqui nesta figura temos aqui a condição a dizer que o R1 é maior que o R2 e é maior que o R3, então vamos aplicar à imagem final da projeção axonométrica, que é este cubo aqui a preto, uma escala que faz com que o maior dos eixos, portanto, o eixo que é desenhado com um fator de escala maior, portanto, que é, neste caso, aqui o eixo vertical, vai ser, digamos, vai sofrer uma escala por forma a que este R1, que era abaixo de 1, passa a ser 1. Portanto, vamos dividir o fator de escala por R1 e ele passa a ser 1. Né? R1 a dividir por R1 vai dar 1. E vamos fazer o mesmo ao R2 e ao R3, porque queremos fazer uma escala uniforme, porque queremos ampliar o desenho todo de forma a que, pelo menos no eixo desenhado com maior comprimento ou com menor redução, aí a gente possa medir diretamente as distâncias, sem estarmos a fazer contas, ok? Nos outros eixos, se não tiverem o mesmo fator que este R1, portanto, se os três forem diferentes, vou ter que usar fatores de conversão para medir distâncias no desenho e conseguir deduzir quais são comparar essas distâncias ou medi-las no espaço do objeto, antes da projeção, ok? No original. Portanto, no desenho axonométrico aplica-se uma escala por forma a transformar o maior destes R's em 1. Okay? Por isso é que está aqui este cubo cinzento um pouco maior. Portanto, se isto valer, por exemplo, 0,8 qualquer coisa, 80 e tal, este risco todo a cinzento até lá acima valerá 1. Okay? Portanto, nós podemos, após a projeção axonométrica, podemos medir o que é que uma unidade em X, em Y e em Z acabaram por ser projetadas, com que comprimentos, portanto, R1, R2 e R3, aliás, R1 é em Y, o R2 é o X e o R3 aqui é o Z. Também vamos ver no resultado final aqui aparecer dois ângulos, este ângulo A e este ângulo B, ok? E pronto, a diferença entre a projeção axonométrica e o desenho axonométrico é esta escala, por forma a transformar o maior dos R's em 1. Há aqui umas relações matemáticas que vocês não precisam decorar, só precisam de perceber que se a mim me disserem, olha, eu quero uma projeção axonométrica que tem este valor para A e este valor para B. Bem, então, se me derem A e B, eu posso usar estas expressões que aqui estão para calcular o θ e o γ em função de A e de B, ok? Obviamente que se me derem a θ e γ, bom, eu consigo inverter isto, né? Resolver isto em ordem A e a B, se calhar é complicado, mas é possível resolver isto em ordem A e B para saber, ok, com aquele θ e com aquele γ, quais é que são os valores de A e de B. Em vez de resolver isto, se calhar é mais fácil usar outro truque que é projetar os dois vértices desta aresta, por exemplo, e ver que ângulo é que esta aresta, depois da projeção, depois de fazermos passar para a matriz de projeção axonométrica, já que sabemos o θ e o γ, que ângulo é que essa aresta vai ter com o eixo do X, né? E a mesma coisa fazer para esta aresta e ver que ângulo é que essa aresta vai fazer com o eixo dos X também.
E se calhar isso é mais fácil do que estar aqui a tentar resolver estas duas equações em ordem a e a B. Mas pronto, existe uma relação entre θ e gama com A e B, ok? Portanto, não posso ter para um dado θ e um gama um valor da A que me apeteça e um valor B que me apeteça. Não, eles são função de θ e gama, ou θ e gama é função de A e de B, conforme vocês queiram. E também a mesma coisa para os R's, o R1, o R2 e o R3, vocês veem aqui que são funções de gama e de θ e de B e de A e de... Portanto, são funções daqueles 4 ângulos, ok? Portanto, estas expressões permitem que nós saibamos uns valores sabendo outros valores de partida. Temos aqui alguns exemplos de aplicação. De aplicação destas fórmulas, se eu escolher uma projeção que tem o A e o B com 30, aplicando aqui as fórmulas, eu vou descobrir que o R1, o R2 e o R3, agora não me interessa aqui o θ e o γ, vamos nos focar no R1, R2 e R3. Vou descobrir que R1, R2 e R3 acabam por dar o mesmo valor e é aproximadamente isto, 0.81650. E se usar, por exemplo, o A 36 graus, 50 minutos e o B 16 graus, 20 minutos, vou descobrir que, fazendo as contas, que afinal, para essa projeção, vou ter um R1 e um R2 que têm o mesmo valor, 0.88346, e um R3 que é mais pequeno. E se usar estes valores agora para A e para B, tenho uma situação em que o R1, o R2 e o R3 são todos diferentes uns dos outros. Olha, o R2 é quase 1, é 0.95, depois este é o segundo maior e aquele é o terceiro, é o mais pequenino. Ora, vamos ver aqui uma coisa para trás. Onde é que eu quero chegar? Quando eu vos apresentei este slide, nós vimos aqui que a projeção axonométrica ainda se pode dividir em 3 casos diferentes. A projeção isométrica, dimétrica e trimétrica. Tudo isto são projeções axonométricas, ou seja, são projeções ortogonais, simples, uma única projeção, e são projeções paralelas. Paralelas, ortogonais, só uma projeção, é axonométrica e agora pode ser ou isométrica, ou dimétrica, ou trimétrica. O que é que isto quer dizer? Pelos nomes, se eu vos perguntasse, então, onde é que está o slide? Qual destes casos é uma projeção trimétrica? O que é que vocês responderiam? Eu estou a começar pela mais difícil. Deixa-me começar pela mais Provavelmente serem todas diferentes, não é? Exato, pronto. Namus. Portanto, uma trimetria quer dizer que nós temos 3 métricas diferentes, 3 formas diferentes de medir ao longo de x, ao longo de y e ao longo de z, porque temos fatores de escala distintos. Portanto, isto é uma trimetria, ok? É uma projeção trimétrica, axonométrica trimétrica, ok? Esta, que tem os fatores de escala todos iguais, é uma isometria, ok? E esta, que tem 2 fatores de escala iguais e um diferente, é uma dimetria. Existem aqui 2 medidas no desenho, ok? 2 medidas diferentes, 2 fatores de escala diferentes. Está bom? Portanto, isto é o que... e agora podemos ver aqui vários exemplos. Portanto, a isometria, com o ângulo A a 30 e o ângulo B a 30. Agora, o que estamos a olhar não é para a projeção axonométrica, porque senão isto não era 1, ok? Isto era 0.81 qualquer coisa, 81.650, ok? Seria isto. Mas como aquilo é um desenho isométrico, faz-se uma ampliação para 0.81650 se transformarem em 1, portanto, divide-se por 0.81650. Corresponde a multiplicar por qualquer coisa pelo inverso disso, portanto, que é um número superior a 1. Portanto, e agora temos estes 3 eixos todos com o mesmo tamanho. E é uma projeção que coloca este vértice, que está aqui à frente, alinhado com o vértice oposto do cubo, ok? Estas duas são dimetrias. Temos aqui o valor 1 neste eixo, este é 3 quartos, enquanto que aqui temos 1 e aquele é que é 3 quartos, ok? Portanto, são dimetrias. Posso medir aqui
distâncias no desenho e compará-las diretamente com estas, sem qualquer conversão, quando quero comparar alguma destas com distâncias medidas ao longo deste eixo. Tem que fazer conversão. Multiplicar, para obter o valor real, tem que dividir estas distâncias por 3/4, ok? Ou seja, multiplicar por 4/3. Depois, temos aqui exemplos de trimetrias. E há aqui uma gralha no slide, que isto não é senão isto não era uma trimetria, era uma dimetria. Isto é 7/8, ok? Portanto, temos aqui uma trimetria, portanto, 3 fatores diferentes, outra trimetria, 3 fatores diferentes, outra trimetria com 3 fatores também eles diferentes. Se bem que este não é muito diferente deste, só mesmo medindo ali com uma régua, porque o olho não se vê assim tão bem. O 7/8 é um número suficientemente perto, está mais perto de 1 do que 3/4, de certeza, ok? Ok, portanto, vamos parar por aqui, que eu assim fico sincronizado com a aula com o turno da manhã, está bem? Portanto, fiquei precisamente neste slide, que é um slide de consolidação da projeção axonométrica. E, portanto, na próxima semana continuamos aqui com a projeção axonométrica. Pegamos neste slide, voltamos um bocadinho atrás, apanhamos o balanço e depois seguimos para as duas projeções que nos faltam, que são as projeções perspectiva. Okay? 2 tipos diferentes de perspectiva. Alguma questão? Então, se não têm questões, não há dúvidas, o resto uma boa tarde e até quinta para alguns, até segunda para outros. Boa tarde, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde.